Olá, sejam bem-vindos ao canal do SOS Suínos, dando continuidade à sequência de palestras sobre manejo em suinocultura. Nós vamos ver hoje o número 5 de manejo em suinocultura. Veja nesse quadro. Período de gestação. Está nesse gráfico aí. Vejam que nós temos caso de porca parindo aí, ó, com 110 dias, 111, 112, 113. Aí aumentou o gráfico, tá lá, um verde, um pouquinho mais claro. 114 dias. Depois nós temos lá 115 dias. Depois 116 dias. Observo que a maioria dos partos estão ali entre 114 e 116 dias. Mas observe que nós temos caso de parto lá, ó, 121 dias. Eu já vi parto 126 dias. Vi um caso. 124, uma meia dúzia de casos. 121 já alguns casos, 120. Mas observe que a grande maioria está em 114, 116. A pessoa às vezes me liga, a porca está com 114 dias hoje, a pessoa me liga, qual que medicamento eu aplico? A porca está com 114 dias. Eu falei, calma, tem sintoma? Não, está dormindo. Tem contração? Não. Calma, deixa quieto. Você está mais avexado que a porca. Calma. Olhem que o período de gestação pode ir até um pouco mais. 114, 115, 116, 117, 118. Agora, claro, observar o comportamento da porca. Monitorar a temperatura dela, 2, 3 vezes ao dia, medir temperatura. Ver se ela está comendo normalmente. Oferecer uma boa ração. Alguns oferecem gestação, outros pré-lactação, outros lactação. Mas oferecer aí 3, 4 tratos por dia, em pequenas quantidades, vamos dizer, 700 gramas de ração, mais os 2,5 litros de água. Em cada trato, 700 gramas de ração e mais 2,5 litros de água. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite, tá? Pode fazer 700 gramas de ração. Não pode dar para a porca antes do parto, 2,5 kg de ração de uma vez. Mas você dando 700 gramas agora, 700 gramas lá para o meio-dia, dá de manhãzinha, 700 gramas mais água. Lá para o meio-dia, mais 700 gramas mais água. Lá no finzinho da tarde, mais 700 gramas mais 2,5 litros de água. Lá para as 10, 11 horas da noite, mais 700 gramas mais água. Beleza, não vai ter problema no parto. Você der 2,5 kg de ração para ela de uma vez, você vai ter problema de parto realmente. Então tá lá. E o período entre a cobertura e o parto. É evidente que essa tabela aqui é um parâmetro, né? Nós estamos falando em parto, em biologia. Agora a tabela aqui é matemática. Isso é para ter um parâmetro. Observem lá, por exemplo, cobertura no dia 1º de janeiro. O parto previsto para 25 de abril. Beleza. Então, essa tabela tem o ano inteiro aí, a previsão do parto, né, baseado na data que cobriu, a previsão do parto, parto provável, ok? Manejo de reprodução, manejo de reprodutor. Os reprodutores devem ser utilizados acima de 220, 230 dias de idade, peso aproximado aí de 120, 130 quilos de peso vivo, tá? Não comece a utilizar reprodutor com 160 dias, 170 dias, que você vai matar o reprodutor, vai acabar com a vida útil do reprodutor. Se eu tiver uma programação de recebimento de reprodutor numa granja, como é que seria o ideal para mim usar um reprodutor que está iniciando a vida ativa sexual?
eu pego um reprodutor que passou lá, está acima de 220 dias, eu vou começar a utilizar ele para cobrir as porcas. Claro, eu não vou cobrir um reprodutor de 220 dias, primeiro monto dele, numa porca de quarto parto. De preferência, numa marrã, né? Um animal com o mesmo tamanho dele. Uma monta por semana durante 4 semanas. Então esse macho tinha 220 dias, 4 semanas ele vai estar lá com 250 dias, fez uma monta uma semana, uma monta na outra, uma monta na outra, uma monta na outra semana. Deu 4 semanas, basicamente 30 dias, 30 dias com 220, da idade dele, 250 dias. Acima de 250 dias, 2 montas por semana. Aí 250, 260, 270, 280. Ele fez 2 montas por semana até atingir 280 dias de idade. Tá? Acima de 280 dias de idade, 3 montas por semana. Se ele fizer 3 montas por semana, acima de 280 dias, aí 280, 290, 300, né? 310 dias de idade. Beleza, fazendo 3 montas por semana. Tá? Então você vê que na primeira semana, no primeiro mês que ele ia trabalhar, ele fez 4 semanas, 1 monta por semana. No segundo mês de serviço, 2 montas por semana. No terceiro mês de serviço, 3 montas por semana. Acima de 300 dias, 310 dias, 320 dias, 5, 6, 7, 8 montas por semana. Tranquilo. Se ele estiver bem alimentado, bem manejado, bom de casco, bom de aprumo, uma baia limpa, baia sequíssima, você vai ter um reprodutor que faz 5, 6, 7, 8 montas por semana. Tá? Por causa deste manejo inicial da vida reprodutiva desse macho. Você vai ter um macho aí 5 anos trabalhando, produzindo, não deixar macho engordar. Macho não pode ser gordo, macho é atleta, ele tem que estar enxuto, bem alimentado, mas enxuto. E o manejo do início da vida ativa sexual dele dessa forma. Manejo do reprodutor. Jamais deixar matriz e reprodutor na mesma baia, dormir junto. Isso de forma nenhuma. Tá? O reprodutor deve ser mantido magro, magrelo, enxuto, bem nutrido, com uma boa ração gestação, mas bem nutrido. Eu ainda utilizo o seguinte: o dia que o macho trabalha, eu dou lá para ele 1 quilo de ração lactação de manhã, 1 quilo de lactação de manhã, lactação à tarde, molhada. 1 quilo de ração mais água de manhã, 1 quilo de ração mais água de tarde. O dia que ele não trabalhou, dou ração gestação, 1 quilo de ração gestação mais água, tá? Estimular o consumo de água, tá? E ração sempre molhada. Ideal, cobertura na baia de areia. Nessa baia não tem bebedouro, não tem comedouro, não tem nada, ele já comeu, né? Para não distrair o macho com nada. Treinamento do macho, o macho acostumar com você sempre do lado dele, a vida útil desse macho vai ser muito maior. Como nós vimos no slide anterior, fazer aquele processo de treinamento do macho, vocês vão observar aqui, ó, até macho cobrindo até 9 montas por semana com esse trabalho que nós fizemos no slide anterior. Observar que as montas devem ser sempre no horário mais fresco, né? Intervalo de 12 horas, a monta de manhã e a monta de tarde, ok? Onde eu vou fazer 3 montas, vou cobrir hoje de manhã, hoje à tarde e amanhã de manhã. Ou vou começar a cobrir a fêmea hoje à tarde, amanhã de manhã e amanhã de tarde. Mas sempre no horário mais fresco, né? E um bom manejo de reprodutor. Uso de reprodutor frio. O reprodutor está frio. Precisa dar Viagra para ele, né? Aí, cara, o que aplica? Tem Drogenon, Progeniton, que tinha antigamente, agora acho que não tem mais. Mas tem alguns medicamentos para você estimular o macho a melhorar a libido. Mas como é que eu uso? Pega um reprodutor que está frio, baixo libido, está em bom estado físico, não está muito gordão,
não está com ruim de perna, de aprumo, mas não está cobrindo as fêmeas, está lerdo, está xoxo, né? Está frio. Aplico 3 ml de ocitocina na tábua do pescoço dele. 5 ml de ADE do outro lado. Repete 4 semanas seguidas, uma vez por semana. E botando ele para trabalhar. Você vai ver que esse macho daqui 2, 3 semanas está pulando parede para cobrir fêmea na baia ao lado. É um procedimento barato. Ocitocina acha em qualquer lugar e é barato. ADE também. Aplicar para você estimular a entrada no cio, a melhorar a libido desses machos para voltar a trabalhar. Macho em gaiola. Eu utilizo por questão de espaço, questão de aperto. Às vezes tem que utilizar um reprodutor em gaiola, como está aí, na gaiola de gestação. Ele está no meio da gestação. É claro que eu não coloco ele ao lado de fêmea que está desmamada, porque senão ele fica muito tempo incomodado também. Ele está ao lado de fêmea que foi coberta, que já está quase pronta para parir, tá? O lado de lá do corredor aí, ó, é as fêmeas que estão cobrindo. Eu deixo ele do lado de cá, dentro de uma gaiola de gestação. É claro que esse macho não pode ficar aí a vida toda. Toda semana eu tiro ele daí, ponho ele na baia, pego um da baia e ponho aí. E pronto, vou revezando, para ele não ficar eternamente em gaiola, para ele movimentar um pouco. Mas é uma forma de economizar espaço. As coberturas, como é que pode ser? Sempre acompanhadas e dirigidas. A pessoa acompanhando a monta, dirigindo a monta, né? Acompanhando a monta ali no momento da monta. Quando possível, 3 montas no mesmo cio. Hoje de manhã, hoje à tarde, amanhã de manhã. Ou amanhã à tarde, amanhã de manhã e amanhã. Hoje à tarde, amanhã de manhã e amanhã à tarde. Se eu tiver mais de um reprodutor na granja, eu conheço o nível de produção de cada um. Eu tiver mais de um reprodutor, eu posso de manhã cobrir com um macho, de tarde com outro, amanhã seguinte com outro. Melhora o número de nascidos e melhora a distribuição do uso dos reprodutores na minha granja. Aí uma gestação em gaiola, né? O coxo de gestação está aí na frente da matriz, né? na frente dela. Do lado, ao lado aí na traseira da porca aí desse corredor, na traseira nós vimos uma grade ali onde está as baias dos reprodutores. Está aí a gestação, né? Embaixo aí no focinho da porca está um coxo de água, né? É um coxo de inox milimetricamente nivelado. Se tiver 2 centímetros de água nele aqui, tem 2 centímetros lá na ponta, 100 metros de distância, tem os mesmos 2 centímetros de água. O coxo milimetricamente nivelado. Na hora de tratar, solta a água do coxo, deixa só um pouquinho de água e põe a ração por cima. Observe acima da porca e acima da gaiola, tem um arame com as fichas da porca. Cada porca tem uma ficha. O número dela, número de parto, todas as ocorrências dela, quantos partos teve, número de leitão nascido, desmamado, mumificado, nasce-morto, quantos desmamou, peso que nasceu, peso que desmamou, qual foi o macho que cobriu. Essas informações estão todas na ficha. Veja que nós temos vídeo que fala sobre ficha de matriz e temos vídeo que fala sobre ficha de reprodutor e ficha de lote. Gestação. Aproximadamente 2/3 da vida útil da fêmea são passados em período de gestação. Então, nesse período de gestação, principalmente no primeiro mês e no último mês, nós devemos ter a maior tranquilidade para essa fêmea. Alimentação equilibrada, ambiente confortável, a fêmea deve estar bem alojada para que não tenha problema de repetição de cio, de aborto, de natimorto, de mumificado, de fêmea morrendo. Então, é importante que eu tenha essas fêmeas bem alojadas no período de gestação. Pode ser baia coletiva, pode ser baia individual, como nós já temos um projeto de gestação já há alguns anos, com baias individuais. Pode ser gestação em gaiola, pode ser gestação em piquete, pode ser gestação no sistema
ciscal, pode ser gestação no sistema cama sobreposta. Tá? Veja nos nossos projetos, nós temos todos esses tipos de gestação. Infecções urinárias, as cistites e as pielonefrites. Cistite e pielonefrite, que a gente vê, é muito comum essas infecções. A cistite, a gente observa no chão aquelas manchas parecendo que andaram pintando o galpão com cal e caiu aquelas pintas de tinta no chão e ficou aquelas pintas brancas no chão. Cistite. Pielonefrite, já é pus. Infecções com pus são descargas vulvares. As causas: falta de higiene no ambiente quente, baixo consumo de água, água quente, água salobra, água com muito calcário, rações com baixo nível de fibra. Pessoal tem mania de usar ração sem trigo na gestação, na lactação. Sem trigo, precisa fibra. Não tem trigo, farelo de arroz. Não tem farelo de arroz, milheto. Não tem milheto, casquinha de soja. Tem casquinha de soja, cevada seca. Então qualquer um desses ingredientes vai substituir o farelo de trigo na fórmula. Precisa farelo de trigo. Outra coisa, usar ração seca. Porca come 3, 4 quilos de ração por dia seca. Isso é um crime. Vai ter mais problema das infecções urinárias e seguramente poderá ter problema das úlceras, ok? Primeiro procedimento para evitar as infecções urinárias: melhorar a higiene, desinfecção, vazio sanitário, limpeza da baia, ambiente seco, limpeza seca, o mais seco possível, raspagem das baias, a menos que seja ripado, aí você pode lavar. Mas se for baia compacta, o ideal é limpeza seca, só rapar. Oferecer ração molhada, uma papa, mingau, 2, 3 vezes ao dia, nunca ração seca, tá? Ajustar o nível de fibra da ração. Na ração gestação, 25 a 30% de fibra, tá ali, ó. Na ração lactação, 8, 10%, pelo menos de trigo. Não pode ser menos. Se for sem trigo, vai ter problema. Ajustar a ração do reprodutor também, tá? Se fizer ração específica para reprodutor. E as rações de reprodução, sempre matriz para gestante, lactante, para macho, para marrã, milho sempre mais grosso, peneira de 4 milímetros. Aí, terceiro procedimento, estimular o consumo de água, muita água, muita água, muita água. Fêmea precisa tomar 25, 30 litros de água por dia. Eu vejo gestação, um bebedouro, numa baia com 5 fêmeas e o bebedouro a 25 centímetros do chão. O cano do lado de fora esquentando. Não bebe água, vai morrer de sede. Aí vai ter infecção urinária. Bebedouro, chupeta na gestação. Não uso, não recomendo. Tem gente que usa. Veja lá, como é que está no slide anterior que nós vimos aí. Na frente da porca é um coxo. Você mediu o tanto de água que cabe na frente dela, ali naquele coxo, tem 30 litros de água para cada fêmea dentro do coxo. Naquele coxo é uma canaleta. Mas se você medir o espaço dela ali, tem 30 litros de água. E essa água é trocada 4 vezes por dia. Tá? Então tá ali, ó. Trocar água diversas vezes por dia. Quarto procedimento, tá ali, ó. E as fêmeas que estão com cistite ou com pielonefrite. Nós já vimos, melhorar a higiene, limpeza, desinfecção, vazio sanitário, usar ração molhada, estimular o consumo de água. Aí vem o quarto procedimento. Vinagre na ração. Cada trato, meio copo de vinagre em cada trato durante 1 semana, 2 semanas, colocar vinagre na ração. Quinto e último procedimento. Antibiótico. Injetável. Antibiótico lá. Pensivete, Plus, Penforte, pentabiótico, Agrovete. Só tem uma coisa. Deu infecção, o cara liga. Posso usar Penforte? Não, não pode. Mas por quê? Primeiro,
primeiro procedimento, segundo procedimento, terceiro procedimento, quarto procedimento. O quinto é o antibiótico. Se você fizer só o quinto e não fizer os outros, ela vai melhorar hoje. Daqui 20, 30 dias, volta, piora o problema. Então, para resolver os problemas de infecções urinárias, o procedimento, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E se precisar, faz o quinto, que é o antibiótico. Ok? Esta foi a aula de hoje.